Olá pessoal, bem-vindos a esse mini curso que, na minha opinião e na sua opinião, é o curso mais importante que, que o iniciante, a pessoa que é intermediário, ela precisa saber do xadrez. É, por que, na minha opinião, é mais importante? Porque a gente vê a literatura enxadrística, ela é sempre voltada para jogadores profissionais de xadrez, que já tem uma certa noção e tem conceitos básicos já desenvolvidos, mesmo sem um livro específico. É, e a pessoa que é iniciante, que é intermediário, ela já começa a ler livros e estudar a abertura, que hoje é o nosso foco, né? Já com esses livros e não entendem, sem o conhecimento que é básico para estudar a abertura. Eu falo isso porque eu já ensinei muitas pessoas novatas e vejo que muitas vezes até pessoas que já estudaram xadrez com profissionais e eu vejo que esse ensino é negligenciado. E também você não encontra um material bom para ensinar iniciantes, porque é, como eu disse, os conceitos básicos do xadrez já são é, absorvidos pelos jogadores profissionais. Então, e como o material é voltado para eles, eles não têm que ensinar isso. Então, é, nesse mini curso, eu não vou ensinar uma abertura específica, eu vou ensinar como estudar a abertura, o que você está buscando na abertura, que é, que é o diferencial, que o pessoal até hoje não conseguiu desenvolver um material bom nesse assunto. Eu vou tentar explanar aqui e a minha esperança é que depois de que você terminar esse curso, você é, olhe de uma maneira diferente para esse momento do jogo, que é a abertura. É como se você estivesse olhando é, um vídeo, como se a abertura fosse um vídeo, você estivesse assistindo e ele está na resolução baixa. Enquanto o mestre joga a abertura na resolução em Full HD e você não enxerga muitas minúcias na abertura, mas é justamente isso, porque nem o básico a pessoa tem, quanto mais as peculiaridades de cada abertura. Então, eu vou usar algumas aberturas como exemplo, mas com esse intuito de desenvolver a visão xadrística durante essa parte do jogo. Em geral, você tem que ter em mente que a diferença entre um iniciante e uma pessoa mais avançada estudando a abertura ou jogando a abertura. Quanto mais iniciante a pessoa mais ela foca só em ganhar vantagem material, desde a abertura. Isso é uma imprecisão, porque na abertura não está acontecendo nada, não tem peça caindo. A menos que o seu adversário erre, o que só vai acontecer quando você estiver jogando pessoas iniciantes, você não vai conseguir uma vantagem tão clara na abertura. E você não deve buscar o ganho material ou outras vantagens consequência de você adquirir vantagens estratégicas.
Mas quais são essas vantagens que a gente está buscando na abertura? Então a gente vai listar elas aqui. Ganhar o centro, tempo, espaço ou posição nas peças. A gente vai detalhar elas aqui para ficar bem fixo na sua mente, mas você tem que ter em mente que essas são as vantagens que você está buscando na abertura. E quando você joga, pode anotar isso aí, as vantagens: centro, espaço, tempo e posição. Aí, quando você está jogando na abertura, você tem que responder algumas questões. Quais são as vantagens que você está buscando usando essa abertura? Quais são as partidas modelo que você tem em mente, que você já estudou, que você já viu nessa abertura? E quais, mais importante, quais são os temas típicos que sempre são recorrentes na abertura? Se você não sabe responder essas perguntas, então você está estudando a abertura errada. Então a gente vai para o eChess e eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo desses temas que a gente está falando. Vou usar aqui como exemplo a abertura Rui Lopes. Ela começa com o peão do rei, duas casas. O que a abertura Rui Lopes busca com esse peão? É um peão central, ele já está atacando o centro, então já busca ocupar o centro logo de início. Então se o adversário deixar, você vai ocupar peões no centro e vai ter espaço. O espaço pode te fazer ganhar um material, uma posição, dar mate, depende do decorrer da partida. Mas aí vem negras e jogou o peão daqui, peão também, peão do rei. O que ele fez? Ele já impediu brancas de ocupar o centro totalmente, um pequeno centro com um segundo peão, ok, e atacou as casas centrais também, assim como branca, e já liberou o bispo e a dama. Liberou mais casas para o bispo e para a dama, ambos jogadores. Então, ok, até aqui ok. Brancas tentou ocupar o centro, ganhar o centro, não foi permitido. Agora ele desenvolve o cavalo com um certo tempo, porque ele está ameaçando esse peão. Então, negras têm que tomar atitude. Então ele está usando a iniciativa dele para comandar para onde vai as peças e ele está usando isso para colocar as peças nas casas principais. Colocou um peão muito bem localizado e colocou um cavalo atacando o peão. Negras tem que fazer alguma coisa contra isso. Ele desenvolve uma peça também defendendo. Então, ok. Excelente, os dois têm um cavalo desenvolvido e um peão desenvolvido. Aí brancas vem e coloca o bispo atacando esse cavalo. Então já começa a ter uma ameaça principal da abertura, que é a ameaça a esse peão, o peão do rei. Então o bispo está numa posição bem agressiva, ameaçando capturar o cavalo e tomar o peão. Então essa é a casa-chave para o bispo. Então a ameaça principal é essa. É lógico que ninguém vai deixar o peão cair de graça assim. Então é uma ameaça bem óbvia, mas sozinha ela não vai produzir nada. Mas com o tempo essa
essa cravada incômoda pode ser um problema, um tema explorado por brancas. Então, a gente vai seguir essa linha aqui. Negras vem e ataca o bispo. Por quê? Porque ele respondeu de uma maneira tática a ameaça de capturar o peão. Esse é o lance mais comum na abertura. E porque se brancas capturam, negras capturam, e o peão não está caindo, porque brancas não tem tempo de capturar. Ele captura de cavalo, ele vai levar um ataque aqui ao cavalo e ao peão, e vai acabar que negras vai recuperar a peça com uma certa iniciativazinha, com um par de bispos. Então não é interessante essa captura. Ele não leva nada e ainda deixa negras com um par de bispos e uma certa iniciativa. Então, qual que é a ideia aqui? Então, beleza, se eu não posso capturar, até posso, mas aí tem algumas linhas principais, que uma delas é atrasar o bispo aqui. Eu não posso capturar agora e tal, e ganhar uma vantagem, mas eu vou deixar o bispo aqui incomodando esse cavalo, e em algum momento eu vou querer usar essa vantagem. Então a gente já tá vendo aqui quais são as ideias principais na Ruy Lopes. Então, negras, ela tem que desenvolver as peças também e responder essa ameaça, porque um dado momento brancas está ameaçando capturar esse cavalo e capturar esse peão. Aí uma resposta típica aqui é D6. Aí eu te pergunto, o que brancas conseguiu agora? Qual a vantagem que ele tem? Aí você vai me dizer, ele está exercendo uma pressão no centro e obrigou negras a ficar com esse bispo aqui mal colocado. Enquanto o bispo que poderia ficar dentro da cadeia de peões, branco está bem ativo, está ameaçando o cavalo, cravando ele, tem essa casa aqui, essa diagonal, está fora para da cadeia de peões. O bispo negro está numa posição passiva, só tem uma casa para ser desenvolvido. Ou ele pode gastar um tempo para colocar ele aqui. E mesmo assim ele estaria ainda bloqueado pela cadeia de peões. Então brancas já usou a iniciativa que ele tem e ganhou uma pequena vantagem. Só essa vantagem não é o suficiente para ele ganhar a partida. Então ele vai tentar acumular mais outras vantagens. Por exemplo, e tem mais um. Aí, digamos que negras, incomodada com esse bispo aqui, ele não quer que o bispo fique na cadeia de peões e quer capturar esse bispo aqui. Ele não pode agora. Então é uma ameaça de negras uma hora querer tomar
tomar esse bispo. Ele pode fazer aqui, o bispo vem e ele ataca o bispo. Não é uma ideia muito boa, porque beleza, ele conseguiu vir capturar o bispo branco, um bispo muito forte. Só que ele tirou o defensor da casa, então a pressão central continua e ele cedeu tempos, enfraqueceu um pouco a ala do rei, porque essas peças estão avançadas, não desenvolveu peça nenhuma. Então brancas, por exemplo, pode aqui rocar. Se ele capturar o bispo, brancas vai capturar, vai exercer mais pressão ainda nesse peão e está com estrutura boa, rocado e com a vantagem de tempos. O que são tempos? Tempos seria o quanto de lances você usa para desenvolver uma peça. A gente, em geral, fala que a gente tem que gastar um lance para desenvolver a peça. E se você vai mexer com a peça duas vezes, como aconteceu aqui com um cavalo, você está fazendo uma doação, doando um lance. Vale a pena? Nesse caso aqui, por exemplo, ele está doou um lance, mas não está tendo grande retorno. Ele só vai tirar uma peça forte de jogo e trocar. Então, esse sacrifício de tempos é meio desnecessário, com pouco retorno. Então, voltamos aqui para uma linha D6. Ok, negras resolveu o problema da pressão. Então, se ele capturar aqui, captura-se e o cavalo não está ameaçando. Beleza, desenvolveu o bispo, mas condenou esse bispo a ficar um pouco limitado. Já é uma vantagem. Uma ideia aqui de brancas, aí brancas falou assim: beleza, já consegui uma vantagem, que é meu bispo tá ativo e o dele não. Lembrando que um dado momento pode ser que, já que eu já resolveu a pressão central, negras pode, e é uma ideia típica na abertura, tentar caçar esse bispo aqui. E tem mais uma questão. Uma ideia de negras é caçar o bispo. Outra ideia, que além disso, é usar esses lances no bispo para poder liberar o peão de C. Se você observar, uma outra vantagem que brancos tem é que ele consegue exercer uma pressão central usando o peão de C, e negras não, porque está limitado pelo cavalo. Então, se ele conseguir, sem perder muitos tempos, atacar o bispo, trocar ele e subir esse peão, ele vai conseguir exercer uma pressão central também com o peão de C. Só que uma ideia típica aqui de brancas é já fazer C3. Qual que é a ideia? Evita a pressão, a troca do cavalo pelo bispo, que agora tem essa casa, e ainda ajuda o peão de C, ajuda a exercer uma pressão no centro com o peão de D. Então, se negras deixar brancas jogar D4, ao capturar ele vai manter dois peões no centro. Então já é um ganho
grande, que é o centro, a vantagem. Lembrando que a gente falou das vantagens aqui, você vê que o tempo todo existe uma briga de brancas e negras, isso na abertura, pelas vantagens. Centro, eu falei, a posição das peças, iniciativa, o tempo todo eu estou falando isso. Então, ao estudar a abertura, você tem que saber essas ideias típicas, essa guerra que está existindo, o que está acontecendo. Quanto mais forte o jogador é, mais ele consegue captar essas vantagens pequenas. Por exemplo, o Magnus Carlsen, ele é o melhor do mundo justamente porque ele joga qualquer abertura e consegue captar algum detalhezinho que o oponente não. Ele é muito, muito bom em perceber alguma vantagemzinha jogando uma abertura qualquer uma. E que o oponente não é capaz. Lembrando que eu estou usando aqui a abertura Rui Lopes só de exemplo, eu não vou me aprofundar dela. Eu também não sou um estudioso de aberturas, mas eu gosto desse estudo geral, assim, e que eu passo para os alunos para enxergar a guerra que está acontecendo desde a abertura, que muitas vezes não enxerga, ele só estuda tentando decorar lances. Vai lá, joga no computador, o que o computador faz? Que decora esse lance, só que o lance não se repete na abertura. Aí no jogo que ele está jogando, aí ele fica frustrado porque o que ele estudou foi em vão. Mas é porque ele não sabe as ideias típicas das aberturas, e não sabe o que ele está buscando, e saber os lances não ajuda em nada. Na verdade, se você souber as ideias típicas, você vai encontrar o lance. Agora, se você souber o lance, você não vai saber as ideias típicas, então não vai conseguir reproduzir. Aqui a gente está vendo essa Roy Lopes aqui. A gente já viu que uma ideia principal é exercer pressão do bis sobre o cavalo, esse bis sobre esse cavalo, tentar ganhar o centro. E aqui a gente já conseguiu manter esse bis passivo. Aí a gente vai ver a gente viu que o tempo todo a gente está buscando pelo menos uma dessas vantagens. Não é a vantagem material. Vantagem material é se o seu adversário errar muito, muito. Aí você vai ter uma vantagem material, mas você não precisa estudar a abertura para isso, para conseguir uma vantagem tão grande assim. Você tem que focar nas pequenas vantagens e que ela pode te dar. Então a gente viu aqui o tempo todo a guerra de brancas com negras e tentando, eu vou conseguir dominar o centro, não permitiu. Vou conseguir exercer uma pressão no cavalo, conseguiu. Eu vou me manter pressionando o centro, negros não deixou. Só que ganhou uma vantagem, que era o bispo. Então a gente tem que ficar de olho nessas pequenas vantagens que são a base de cada abertura. Eu vou dar um exemplo agora de ganho de tempo.
que é tempo? Vamos lá. Vou dar um exemplo do gambito da dama, que não é gambito, que é exatamente o que ele quer é ganhar um tempo, porque parece que ele deu um peão, mas não deu. Vamos transcorrer como se negras capturassem esse peão. Agora, aparentemente, negras têm um peão a mais e brancas não. Mas o jogo vai seguindo. Vamos desenvolver normal. Tá. Aqui. O jogo normal. E o lance de brancas. De negras. Tá. Brancas já capturou. Em geral eu nem mostrei como se negros defendesse o peão, porque eu ia dar mais tempos ainda. Já sacrificou um tempo para capturar um peão. Já fez um lance burro, porque a gente sabe que vai recuperar esse peão, e quanto mais ele proteger, mais tempos ele vai dar, que ele poderia desenvolver as peças. Ó, os tempos, os ganhos que eu falei: tempo, centro, desenvolvimento, atividade das peças. Então, beleza. Agora vamos fazer um balanço aqui. No início do jogo, aqui no início do jogo eu tenho um lance, brancos tem um lance, negros também. Então eu desenvolvi um peão e desenvolvi um peão. Então tá todo mundo tranquilo, eu só tenho meio lance na frente, né? Que é a iniciativa de brancos. Só que após alguns lances, o que aconteceu? Brancas tem dois peões desenvolvidos, negras tem um. Brancas têm duas peças desenvolvidas e negras também. Só que a vez de brancas, então ele ganhou um lance. Esse lance que o negras usou para capturar, ele sacrificou em vão. Então, o que ele conseguiu? Um tempo. Ele já tinha um tempo na frente, porque é brancas, e conseguiu mais um. Então já tem a vantagem que brancas tinha aumentou. Isso sem falar na pressão central que ele exerce, que ele tem peões atacando o centro, tem peças atacando o centro, e pode escolher como conduzir a partida. Então, aqui a gente viu, e eu recomendo sempre o pessoal mais iniciante que sempre faça assim durante as partidas dele, porque às vezes ele mexe duas vezes com a mesma peça, como aconteceu aqui. A peça foi o peão, ele usou o peão duas casas, capturou outro, esse peão deixou de existir e você fez um sacrifício de tempo à toa. Sempre fazer esse exercício de um pessoal iniciante de calcular, de contar quantas peças cada um desenvolveu depois de alguns lances. Se ele não mexer duas vezes com a mesma peça, fazer um lance inútil, o ideal é que cada um esteja desenvolvido de uma maneira igualitária. O número de peões e peças seja igual. Se isso não acontecer, quer dizer que em algum momento alguém fez um sacrifício de tempo. Aí a questão, ele consegue usar, ele ganhou alguma coisa com o sacrifício? Em geral, não. Em geral não acontece. Então a gente sempre tem que ficar de olho nessas perca de tempo na abertura, que é uma coisa pequena que depois reflete no meio da partida. Bom, e agora nós vamos ver uma partida onde o jogador
O jogador cometeu um erro na abertura, que foi dar um tempo pro adversário. É, e esse jogador é simplesmente o Geller, que deu um tempo pro Bob Fish. Então a gente tá ancorado nos campeões mundiais e grandes jogadores, né? Aí o Fischer é conhecido por ser um jogador de ataque, mas eu acho que é até injustificado. Ele é muito bom no ataque, eu uso a iniciativa, mas ele consegue justamente descobrir essas questões, essas minúcias. Ele joga por vantagens pequenas, só que sabe usar muito bem a iniciativa. Como eu digo, ele usa a iniciativa de bisturi. E enquanto, por exemplo, Tal e Kasparov usava de marreta. Eu era bem mais ignorante, mais bruto, né? Então a gente vai ver uma partida do Bob Fischer aqui, que ele ganhou um tempo na abertura e usou esse tempo. Assim, a partida muito rápida e muito instrutiva. Para a gente lembrar o que é tempo. Peão do rei, normal. Ocupa o centro, ataque por centro, libera as peças. Tá, peão do rei. Cavalo. Já vimos aqui que a Rui Lopes fica incomodando esse peão aqui. É uma ideia central e tem algumas ideias de ganhar o centro e tal. E utilizar em algum momento essa cravada. Esse lance é típico da abertura, que questiona o bispo, para ele não ficar a vida toda incomodando, só que o bispo resolveu puxar um pouquinho para cá. Tá. Fez o que a gente falou, que é se livrar um pouco do incômodo. O problema é que mantém esse bispo fez uma pequena concessão. Beleza, mas nada grave ainda. Rocou. Beleza, tá seguindo normal. Aqui, negras escolheram também cravar o cavalo. Isso é normal, beleza. Aí, agora brancas que perguntam o que é que negras quer com esse lance e ele tira. Ok, ele tira do ataque do peão. Ok. Aí vem Bob Fischer tentando fazer aquele lance típico, que ele tem duas ideias. Poder esconder o bispo. E nesse caso aqui ainda tem mais uma, são três ideias. Esconder o bispo, algum momento atacar o centro, e evita que esse cavalo pule aqui aproveitando a cravada. Então são três ideias agora. Então não tem nada melhor que esse lance, justamente que já segue o padrão da abertura. E Bob Fischer só está seguindo a abertura normal, os lances típicos. Aí o Geller inflige uma regra que é sair com a dama muito cedo. O problema o certo é você desenvolver peões centrais, principalmente, controlar o centro, desenvolver as peças, principalmente as peças menores primeiro, e só depois rocar, pôr rei em segurança e colocar a dama, de preferência atrás das cadeias de peões. Porque quando o iniciante faz muito isso e perde as partidas, sai muito cedo com a dama e acaba levando ataques prematuros. Então o adversário acaba ganhando tempos usando as peças menores para atacar a dama. Então ele ganha tempos. É uma vantagem que a gente relacionou. Tempo. Então esse ataque já foi prematuro e a gente vai ver
como o Bob Fischer vai punir um lance de dama que seria digno até de um principiante, né? Mas assim, ele tinha uma ideia em mente, e só que o Bob Fischer sabia que recebeu uma vantagem de que ele vai conseguir tempos devido a essa dama estar mal colocada, e o rei também está exposto. Então tem duas peças que ele pode atacar e ganhar tempos. E agora ele sabe que o principal fator aqui é tempo, é desenvolvimento, não é material. E ele vai usar isso. Então, já começa com eliminando a cravada. O bicho sai, normal. Aí agora já começa a atacar o centro, porque o rei não está protegido. Mesmo se negros resolver rocar, ele vai capturar o cavalo, digamos que roque aqui. Ele vai acabar com todas as peças que circulam o rei, destruir a cadeia de peões, só usando uma ideia bem simples aqui, e começar a levar a peça para cima desse rei. Esse rei não vai resistir, justamente porque demorou demais para pôr o rei em segurança, e ainda mexeu com a dama ser demais. Ok. Aí ele já quer abrir o centro, já tá babando para usar a iniciativa. Ele não tá preocupado com o peão. Ah, deixou um peão cair. Ele não tá preocupado com, com material. Ele sabe que ele tem desenvolvimento, tem tempos na frente, e tem um rei exposto. Então o tema aqui mudou. Eu não, eu queria ganhar o centro, ganhar um desenvolvimento. Beleza, já ganhou. Agora ele vai usar isso aí. A gente tem que lembrar que tempo, desenvolvimento é uma vantagem muito volátil. Se você não usar depois que o adversário colocar as peças em jogo, acabou a vantagem e você não usou. Então Bob Fischer sabe que ele tem que usar agora, e não é para proteger material, é para atacar o rei, para atacar a dama, e ele vai usar a vantagem que foi dada para ele. Então ele tomou, e agora já não é mais abertura mais, ele já ganhou o que eu queria na abertura, e vai simplesmente usar os tempos que foi dado para ele. Não está ligando com material, o tema não é material. Ele põe as peças em jogo, ok. Se o bispo capturar, ele vai capturar também e manter. Digamos que ele captura aqui. Lembra o exercício que eu falei de a gente contar quantas peças tem desenvolvidas? Tem uma, duas, contando, e alguns peões, contando que uma das peças é a dama, né? Ela até atrapalha, porque você pode ganhar tempo só atacando, por exemplo, colocando o bispo aqui. Então não conta. Então seria uma peça desenvolvida, enquanto brancas têm duas peças desenvolvidas, o peão central, o rei protegido, enquanto negras têm um rei exposto. Então o tema aqui não. Esse rei vai sofrer demais, e o Bob Fischer sabe usar a iniciativa como ninguém, e vai castigar assim tão rápido. O bispo retroagiu e gastou mais um tempo. Olha o que aconteceu aqui. Brancas já tinha uma certa iniciativa, porque está com o rei protegido, está com as peças desenvolvidas. Vem negras e dá mais um tempo. Eu deveria ter tomado aqui para pelo menos não perder mais um tempo. Mas não, ele volta, ele sacrificou um tempo para ganhar um peão. Então
Bob Fischer sabe que ele tem... aumentou mais ainda a vantagem dele e ele vai usar. Primeiro ele captura esse cavalo, mas qual que é a ideia aqui? É danificar a estrutura de peões, e ele quer criar vários alvos para ganhar mais tempo e atacar o rei e a dama. E é o que acontece. Ele vai lá, não dá tempo nem do Geller respirar, porque é o tempo todo ele está fazendo uma ameaça e tal. Ele está teoricamente com material a menos, mas não é o material que conta aqui. E aqui, nossa, que sofrimento. Aqui acho que já podia abandonar. Mas ainda bem que não abandonou, que a gente viu a condução aqui do Bob Fischer. É muito bom pra gente ver ele acha as minúcias no jogo, tanto a abertura quanto aqui uma tática. Ele já conseguiu vantagem estratégica e agora está colhendo com tática. Isso é o que acontece na partida de xadrez. Ele capturou o peão e a ideia é colocar mais peças próximas ao rei e limpar tudo que protege o rei. A dama não pode tomar, que se tomar vai levar uma cravada aqui e vai perder a dama. Então, beleza, finalmente desenvolver esse bispo. É tarde demais. Bob Fischer captura uma peça. Qual que é a ideia de capturar essa peça? É para ele não perder tempos. Ele tinha uma peça desenvolvida que está atacada, ele toma outra peça e quando o negras toma, ele não ganhou tempo nenhum, porque ele não desenvolveu nada. Então ainda Bob Fischer tem alguns tempos na frente, tem alguma vantagem de desenvolvimento. Aí já vem coloca a torre dando cheque com tempo. O triste rei é obrigado a sair. Tampar de cavalo também não ofereceria muita esperança. Bob Fischer continua, libera o bispo e ataca, faz uma pressão central. Mas a ideia não é exatamente tomar esse bispo, vocês vão ver. Geller vai para o desespero, tenta algum ataque ao rei, sim, mesmo que ele não tenha desenvolvimento, quem sabe ele consegue no desespero algum contra-jogo. Ele capturou, mas por quê? Porque o bispo ele era um defensor do rei também. Então esse lance foi para eliminar um defensor do rei, porque vem mais uma peça em jogo. E agora praticamente todas as peças estão jogando. Ele ignorou o ataque porque apesar desse peão estar caindo, o rei não tá exposto igual o rei negro. Aí ele comete mais um lance, mais um erro aqui, mas também é muito difícil saber o que sugerir para negros, porque aqui tá triste, assim, com muitos tempos na frente, e na sua frente Bob Fischer ainda. Esse é um dos lances mais lindos que eu vi, que eu já vi na vida, que ele vai e faz um lance aparentemente... Até agora ele só fez lance de ataque, usando a iniciativa. Aí ele faz um lance que é a assinatura dele, a técnica. Põe a dama, desenvolve a dama com uma casa boa. A dama aqui, ela ataca, ameaça entrar na sétima, dá cheque nessas casas, e é um cheque que vai ser cabal, que vai cair uma peça. Só
cobre com um cavalo, se cobre com a dama, né, e perde uma peça. E ainda assim o rei fica exposto. E sem ter nada a fazer, o Gary resolveu tomar um peão. Quem sabe dá tempo de fazer um ataque. Bob Fischer usa a sétima, faz um lance ameaçando essa torre que está solitária. Captura, só que simplesmente, elegantemente, cobre o cheque, não tem mais nada para atacar. E agora tem que lidar com... Negras tem que lidar com o problema da torre. Vou tirar a torre. E finalmente Bob Fischer usa a segunda ideia que tinha, que era, primeiro ele se posicionar a torre. Ele colocou a torre numa casa ruim, porque se ele tivesse dado cheque direto, beleza, o cavalo viria, cobria, capturava. Olha para você ver o nível de iniciativa que o cara usa. Só que ele não quer só tomar o cavalo, ele quer tomar o cavalo e ameaçar a torre ao mesmo tempo. Então ele primeiro obriga a torre a ir, faz um lance intermediário, obriga a torre a ir para uma casa ruim, agora sim ele dá cheque. Porque quando o cavalo vir, só tem a cobertura de cavalo. Se cobrir de torre vai dar na mesma, ele vai capturar, ou de dama, e de novo vai ter que proteger de cavalo. E agora captura ameaçando a torre, não tem defesa, então ele vai capturar também a torre. Então esse é um exemplo assim, bem claro de uso de uma vantagem na abertura, que foi a vantagem do tempo, e com a condução, com a iniciativa de um dos mestres de uso da iniciativa, né, que é o Bob Fischer. Eu espero que esse exemplo tenha inspirado você a identificar as vantagens na abertura, e a gente começou hoje aprendendo a usar o tempo, que é uma das vantagens. A gente vai ver outros exemplos de uso de outras vantagens na abertura. E espero que você eleja a sua abertura, saiba as ideias típicas e saiba quais vantagens você está procurando na abertura. Então, até a próxima aula, pessoal. Fico por aqui.